O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa, abordaremos o capítulo 21, Oração e Renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Com essa frase, Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, nos chama a atenção, informando que sacrifícios, imolações e oferendas feitas em pagamento que absolvessem os pecados não agradavam a Deus, muito embora, naquela época, fosse uma prática comum, pois se tratava da manutenção de tradições. No entanto, muitos já vinham se incomodando com a tradição ensinada, em decorrência da evolução dos tempos e dos costumes. Sabemos que existe a espiral da evolução espiritual, e cada um segue o seu curso, uns mais evoluídos, outros menos. As tradições errôneas vão caindo por terra, em função do progresso e também da evolução generalizada. Muito bem, Martinha. Vamos então a Emmanuel, que nos diz a esse respeito. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Pois é, amigos. Quando estamos em prece, nos elevamos a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao Criador, nosso Pai, ou seja, a quem direcionarmos o pensamento em oração. Quando passamos por momentos de angústia, de dificuldades, diante das situações aflitivas, sentimos nossa fragilidade. Temos que aprender a adorar, a agradecer e a suplicar ao Senhor e seus prepostos por toda a nossa vida, pois, como disse Emmanuel, nesses momentos nos conectamos com o bem, voamos mais alto e nos sentimos livres, protegidos pelo amor daqueles que já atingiram maior grau de entendimento e que se sentem felizes por constatarem o crescimento de nossa fé e a vontade de nos melhorarmos. Regina, contribuindo um pouco mais com essa primeira parte do trabalho, na questão 654 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira. Então, os irmãos responderam, os espíritos superiores responderam: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Pois é, Martinha, com essa resposta podemos sintetizar a frase de Paulo de Tarso, citada pela Regina logo no início do estudo. Holocaustos e oblações, ou seja, oferendas, pelo pecado não te agradaram, ou seja, enquanto o ser humano não entender que somente o bem eleva e que através de ações caritativas deve ser estendido ao próximo, os homens não estarão agradando a Deus. Continuo então com Emmanuel, que nos diz: na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas,
mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Pois é, Martinha, trocando em miúdos, não é Deus quem precisa de nós, mas nós é que precisamos dele. E ele, ainda assim, nos presenteia com inúmeras possibilidades de aprendizado através das inúmeras encarnações pelas quais transitamos para nos aperfeiçoarmos. Paulo, contribuindo ainda com o trabalho, trago uma citação de Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco, onde ela, Joana, nos diz: a maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Ainda Joana nos diz: desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha no charco e levanta ao planalto os que ali encontrastes. Curva-te para socorrer. No entanto, ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os obstáculos. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanha o desabrochar de uma rosa, devolvendo o perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Ou seja, Martinha, Joana nos relembra a mensagem do Mestre Jesus, nos indicando que a caridade deve ser praticada em relação à obra da criação do Senhor, onde todos trabalhem e sirvam a todos. Essa é a grande lição para conquistarmos nosso aprimoramento espiritual. Então, Paulo, quando entendermos a mensagem, abrirmos nossos olhos espirituais e apreciarmos então a arte viva, amando essa obra criada por nosso Pai, como bem disseste, só então estaremos prontos para um amor maior, que é o amor a Deus. Voltemos, amigos, a Emmanuel. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Pois é, Regina, Emmanuel aí está nos dizendo que precisamos de uma injeção de reforma íntima já. Nada mudará enquanto não fizermos o esforço, enquanto não nos desacomodarmos, dando o primeiro passo com vontade firme nessa direção. E nos diz também que as transformações não se darão do dia para a noite, mas sim paulatina e progressivamente. Sim, meu amigo. Enfrentaremos batalhas árduas. Muitos já se amedrontam diante da simples decisão de começar. Muitas vezes dizem não estarem prontos para a tarefa e que a deixarão para a próxima encarnação. As pessoas estão muito ligadas às suas necessidades mais urgentes, mais materiais, né? E é como você diz, é muito comum a gente encontrar as pessoas dizendo: eu sei que eu preciso, mas é que para dedicar tempo para olhar para o meu lado espiritual, a gente sabe que não é assim. A gente consegue administrar a vida da gente, né? Separando momentos para cada necessidade. O problema é que as necessidades íntimas, espirituais, não estão na pauta da nossa existência muitas vezes, né? Ainda não estão. Isso depende do grau evolutivo de cada um.
se de repente eu ainda acho que não estou pronta nessa, é o meu direito, porque senão Deus não teria nos dado livre-arbítrio. Claro que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, como a Martinha já cita sempre, né, tem um preço a pagar. Então, vamos pagar o preço devido àquilo que nós decidirmos, não é mesmo, Martinha? Eu também penso, meus amigos, que estamos despertando pouco a pouco para esta consciência espiritual. Espíritos encarnados. Também parece uma repetição, mas espíritos encarnados. Nós temos já esta consciência e estamos aí na lida diária lutando. Mas tem muitos irmãos que ainda não se identificam desta forma e vivem somente a experiência como material. Todos somos trabalhadores da última hora, só que nesta longa fila de trabalhadores, alguns são lá o último da fila, né? Eu vou trazer um exemplo. Quando éramos pequenos, tínhamos a mania de responder aos pais que deixaríamos a lição de casa ou alguma outra tarefa solicitada por eles, nossos pais, nas lides da casa, para amanhã. Ao que meu pai dizia: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Cada um de nós se encontra em determinado estágio evolutivo, como já citamos. E para identificarmos esse estágio, havemos de realizar então o quê? Uma profunda e criteriosa meditação, um exame de consciência, uma anamnese íntima, a fim de chegarmos a um diagnóstico que identifique quais sejam as nossas reais necessidades para vivermos uma boa e correta existência terrena. Certos de que não vamos parar a nossa evolução para fazer a reforma íntima, ela deverá ser realizada durante a presente existência. Não é esperar melhorar para trabalhar, é trabalhar para melhorar. Pois bem, Regina, a ação incessante de transformação moral é mesmo como você diz, é trabalho de todo dia, de toda hora. E a vigilância deve ser permanente a fim de evitar tropeços e quedas. Logo, será importante conservar uma atitude positiva de vigilância mental e emocional. Será impossível melhorarmos-nos moralmente sem sacrifícios ou renúncias. É por isso, então, Paulo, que nós temos o Evangelho para nos dar esse norte tão importante quando tu fala dessa atitude positiva. Eu posso reforçar isso se ele já está começando em minha vida através, então, desse roteiro certo, essa luz que ilumina e que desencadeia tantas coisas boas e positivas nas nossas vidas. E se cada ser humano mudar o seu comportamento, então, semeará a paz dentro de si primeiramente, eliminando esses sentimentos inferiores e contribuindo então para a paz do planeta em uma ação de fraternidade universal. Convido também os amigos a lerem comigo essa passagem de Abel Gleiser, que está no livro Fundamentos da Reforma Íntima, pelo espírito Cairbar Schutel, e nos diz o seguinte, aspas então: cada pessoa, para estar motivada a se conhecer, admitindo erros, ao menos para si mesma, precisa exercitar a força de vontade, inerente a todo ser humano, mas, muitas vezes, adormecida. A motivação, esse percurso, nascerá do confronto da meditação com o cotidiano, nem sempre ideal que muitos adotam, unindo, pois, a teoria à prática, tendo por finalidade descortinar o ente cristão que há por trás das barreiras insensíveis que o materialismo impõe. Como regra geral na jornada terrena, o indivíduo sentir-se-á mais leve quando praticar a reforma íntima. Pessoas mais esclarecidas dos seus defeitos e melhor empenhadas no processo da reforma íntima conseguem conviver mais harmoniosamente entre si, alcançando maior êxito em suas realizações. Muito bem. E mantém as aspas ainda aí para o Abel Gleiser, médium bastante atuante e consagrado,
aqui continua a nos dizer: do estudo da autocrítica passou-se à análise do que leva o ser humano a permanecer silente e impassível diante dos erros e desvios que até pode admitir que possui. Se sozinho não está conseguindo vislumbrar luz ao final do túnel, haveria condições de auxiliá-lo de algum modo eficaz, Martinha? A resposta resultou positiva, nos disse então o nobre amigo, bastando que houvesse interiorizado o impulso à melhora de caráter, à escorreita formação da personalidade e, fundamentalmente, existisse forte e fiel o desejo de seguir os passos de Jesus. A reforma íntima, ainda nos diz o nobre amigo, deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, de sua felicidade exterior. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua, mormente para o encarnado que não os tem em relativo desenvolvimento, nem tampouco em contínuo exercício. E termina então o Abel dizendo que reforma íntima sem amor no coração é, no entanto, uma falácia. Aprender a cultivá-la verdadeiramente é um exercício significativo de abnegação e submissão a Deus. Abel, psicógrafo então de Kair Bar Schutel, continua dizendo que o egoísmo, por seu lado, é a raiz de todos os males morais que existem no homem, fonte de todos os seus desvios e vícios de comportamento e causa primária das suas tendências negativas de toda ordem, porque ele é a negativa do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça, para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Então, dando uma enxugada geral aí no que lemos do Kair Bar, trazido aí pelo Abel até este momento, destacaria essa frase aí que você acaba de citar, Regina: o egoísmo é a raiz de todos os males morais da humanidade, porque contraria exatamente o amar ao próximo como a si mesmo. Exato. Não é isso, Martinha? Isso aí, Paulo. É o trabalho árduo de cada um de nós aí na caminhada. E continuando ainda com a mensagem dos amigos, eles nos dizem que a reforma íntima e seus fundamentos representam verdadeira luz no imo da alma a todo encarnado que pretende desenvolver-se espiritualmente ao longo da sua trilha pela crosta terrestre. Começar a reforma interior pelos problemas mais simples é uma das fórmulas indicadas. Depois, com naturalidade, os desvios mais complexos vão sendo enfrentados e vencidos. Tudo a seu tempo e a sua hora, sem precipitação, mas com determinação. O homem alcança seus objetivos, nos disse, então, Kair Bar Schutel e Abel. Trazemos então aqui, meus amigos, esta receita: arregaçarmos as mangas e sairmos da acomodação para nos autodescobrirmos, tomarmos a direção que nos conduz então ao encontro da felicidade amorosa junto ao nosso Criador. Esta felicidade tão sonhada por todos nós. Podemos então dizer que ela é possível, desde que façamos então essas modificações necessárias e também oportunas na nossa jornada. Muito bem. E voltamos mais uma vez às palavras de Emmanuel, que nos diz, abre aspas: em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor,
Não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Fecha aspas. Meus amigos, gostaria de contribuir agora trazendo o livro Desafios e Soluções, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, onde ela nos esclarece. Aspas. Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Despertar é inadiável porque liberta e concede autoridade para o discernimento. De tal forma, se apresenta a capacidade de entender que essa visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios. Ou seja, meus amigos, uma vez despertado, o espírito se liberta do egoísmo e do orgulho, começando a trabalhar em sua autorreforma, como Abel e Cair Bar mencionaram para nós através desse estudo que trouxemos anteriormente. Esta transformação moral se dá tanto nos momentos de felicidade quanto nos de infortúnios, pois que o espírito inicia um salutar movimento de mudança, criando o hábito de fazer tão somente o bem que sempre residiu dentro de si. Regina, Emmanuel então nos lembra que em situações de desequilíbrio a prece é um lenitivo para qualquer um de nós. Em situações aflitivas e angustiantes, intensas, vibramos energias que nos afinizam, então, nos aproximam e põem em conexão com irmãos que estão em idêntica frequência vibratória, o que nos arrasta cada vez mais para o escuro, para o fundo de nossas imperfeições. Dessa maneira, devemos vigiar e orar, como nos ensinou o mestre amigo. Façamos a nossa parte, nos esforçando com boa vontade ao máximo, trabalhando para sairmos dessa maré de baixo astral, elevando nossas vibrações, sintonizando-as com irmãos plenos de energias edificantes então. José Martim, a luz que fizermos brilhar em nós certamente iluminará os caminhos de muitos irmãos que estejam próximos a nós. E finalizando, Emmanuel nos traz a seguinte fala: o Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Para concluirmos o trabalho de hoje, eu trago uma prece. O nome da prece é Oração e Renovação do Espírito André Luiz, psicografado então pelo Francisco Cândido Xavier, onde André nos diz: Senhor, em tudo quanto eu peça, com quanto agradeça, a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo de que eu mais necessite. E quando concederes aquilo que eu precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva sem prejudicar ninguém. Que assim seja.